A Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo está trabalhando na elaboração do orçamento para o repasse aos municípios paulistas no próximo ano. Para definir melhor a distribuição de verbas, está avaliando o PIB per capita dos municípios. A seguir, encontra-se os dados apurados pelo IBGE. Então, nós temos a tabela aí, que mostra, né, Ilhabela, Pedregulho, São Bernardo do Campo, Francisco Morato e Pracinha. Observe os dados da tabela e identifique qual estatística descritiva é mais apropriada para o cálculo do repasse das características dessa série de dados. Então, nós temos gráfico de pizza, gráfico de dispersão, mediana, moda e média, né? Então, gráfico de pizza e gráfico de dispersão é uma forma de representar essa tabela num outro modelo de representação que é o modelo gráfico, né? Então, não ajuda na tomada de decisão uma outra forma de representação dessa tabela. Então, a gente já pode descartar o gráfico de pizza e o gráfico de dispersão. Nós, então, temos três medidas importantes, né, de dispersão, que é mediana, moda e média. Moda a gente pode descartar porque a moda ela não tem o objetivo de medida de dispersão. Ela é uma medida que ela é apurada quando a gente tem variáveis discretas. Por que discreta? Porque discreta aumenta a chance de repetição do dado. Agora, quando nós temos, né, por exemplo, uma variável contínua, que é o PIB per capita, dificilmente o município vai ter o mesmo PIB per capita do outro. E mesmo se tivesse, esse dado não seria absolutamente relevante para a tomada de decisão. Então, sobra mediana e média. Eu sempre gosto de trabalhar com a média, mas a gente tem que sempre ponderar algumas situações. E também é muito subjetivo. Nem sempre o que eu vou falar agora é o que você vai utilizar para escolher uma dessas medidas para ajudar na tomada de decisão. Mas, por que nós não utilizamos média neste caso? Porque nós temos uma amplitude de dados muito grandes. Então, nós temos um município com R$ 8.000 de PIB per capita e um município de 428 mil, né? Se a gente realizar a média desses dados aí, a gente vai encontrar um valor de média muito alto comparado com o valor mínimo que nós temos. O que isso acarretaria? Que um município que tem pouca contribuição ou PIB per capita receberia um repasse que seria retirado de um município que tivesse, né, um maior PIB per capita. Neste caso, quando a gente tem uma amplitude de dados muito grande, né, uma das medidas importantes a ser utilizadas é a mediana. Porque a mediana, neste caso aqui, ela vai nos dar o termo central. Então, ela vai organizar os dados em ordem crescente e vai nos dar, então, o valor mediano do PIB per capita, né? Claro que aqui a gente só tem alguns municípios, mas se nós catalogasse todos os municípios de São Paulo e dispuséssemos, o PIB per capita de ordem crescente do menor para o maior, certamente, né, o termo central se aproximaria muito da média, né, que é, no caso, a mediana. Aqui nós temos, como eu falei, né, um caso particular onde a gente tem uns dados muito discrepantes, né, um valor mínimo muito baixo e um valor máximo muito alto comparado com o mínimo, né? Então aqui, se a gente calculasse a média do PIB per capita, eu até já calculei mais ou menos, tá? A média daria 113 mil, certo? Então vocês percebem que a média ela estaria entre os municípios de Ilhabela e Pedregulho. Ela não representaria o termo central, que seria São Bernardo do Campo. Se você pegar a mediana, você tem São Bernardo do Campo, em que você vai ter então uma medida um pouco mais razoável para a distribuição do orçamento dos municípios, certo? Então, neste caso aqui, a medida de dispersão que melhor atenderia, né, a esses repasses seria a mediana. Mas é claro que a gente sempre tem que analisar. Por que eu assinalei a mediana? Porque o cálculo da média foi muito discrepante do termo central,
que foi São Bernardo do Campo, né? Que é 60 mil. A média deu 113 mil, então deu quase o dobro do termo mediano, por isso que a gente abandonou a média e utilizamos a mediana para responder essa questão, certo?